Olá, pessoal da Pintura Imobiliária, aqui Beto Oliveira. Hoje a gente vai falar de um assunto que pouco é falado nos cursos de pintura aí, e não é falado não por má vontade, mas é que normalmente a gente não tem esse material disponível no local para fazer os tratamentos, né? Que é a madeira. A gente vai falar da preparação de superfície em madeira, tá bom? Beleza? Vamos lá? Então vamos lá, madeira nova. Primeiro, quais são as lixas que se usam em uma madeira? Numa, em contato direto com a madeira, não com película de tinta que já está pintado. Estou dizendo a madeira pura, né? Ela está no seu estado lá, cortada, mas não tem produto nenhum aplicado nela. Então, nós vamos sempre até a lixa 220. E a lixa que você inicia vai muito do estado que tiver o corte dessa madeira. Se tiver um corte extremamente grosseiro, aquelas marcas profundas, às vezes você pode ter o extremo de iniciar com a lixa 40, 60, tá? Lembrando que você se lembra, eu num dos vídeos aí expliquei como é que se usa as lixas, né? Lixa de alvenaria, lixa de madeira. Como que você avança na numeração das lixas? Vocês se lembram disso? Vocês sabem disso? Gente, a lixa sempre avança de 50% em 50% do valor da lixa que você estiver usando. Então, se eu iniciei com a lixa 100, qual que é a próxima lixa? É a 150. Porque se você der saltos, simplesmente a lixa muito elevada, que passou desses 50%, por exemplo, de 100, lixa pula para a lixa 150, você coloca 220. Você vai ter muita dificuldade em nivelar as ranhuras provocadas pela lixa anterior. Você vai ter dificuldade em trabalho, você vai desperdiçar lixa e tempo. Tá? Então, sempre de 50% a 50%. Quando a numeração não der exata, você vai para a lixa mais próxima possível do que seria o valor da metade da lixa anterior. Tá bom? Isso é importante, gravem isso daí. Isso na alvenaria, na madeira, tá bom? Sempre de 50% em 50%. Então vamos lá. Madeira nova, eu falei do tratamento, depende do estado que ela estiver. Se for para móveis internos, você pode passar a seladora. Preste atenção que termina com A. Seladora é para selar os veios da madeira. Você vai passar a seladora para provocar um rendimento maior no verniz, tá? Esses vernizes Copal aí são todos para uso interno, tá? Se você for usar um verniz para uso externo, aí a madeira fica até com mais resistência a raios UV, tudo tal, mas a seladora é para ambientes internos, não é para você deixar um móvel exposto à chuva, a sol, que ele não vai durar, tá bom? E caso você não tenha seladora, uma técnica que se usa para selar a madeira antes da segunda demão de verniz é você pegar a primeira demão, você faz uma diluição maior no solvente do verniz, se for água é água, se for a base de solvente, você vai ver o solvente que é, e você dilui a 50%, metade verniz, metade o solvente. Ele vai ficar muito diluído, muito diluído. Aí você vai aplicar nos veios da madeira, vai aplicar e ele vai penetrar muito mais que o verniz na diluição correta. Ele vai servir como um selante para essa madeira, tá bom? Agora, veja bem, eu vou falar mais por final aí dos vernizes Stain, que são impregnantes. Gente, verniz Stain é sempre em contato direto com a madeira pura. Você pode aplicar verniz Stain sobre verniz Stain para renovar a pintura. Mas você não pode aplicar verniz Stain sobre um verniz que forma película, porque ele não vai penetrar nos veios da madeira. A madeira vai estar com aquela película impedindo que ele passe, tá bom? Vamos prosseguir aqui.
Madeira resinosa. O que você faz com a madeira? Eu já peguei madeira pino, soltando aquela gosma, é a resina da própria madeira, né? Você tem que limpar com thinner isso aí. Você pega uma estopa, um pedaço de pano, passa thinner e passa bastante, com abundância lá no ponto que está soltando essa gosma, essa resina, para tirar ela, entendeu? Se for necessário, repita o processo até que ela esteja sem a resina e você consiga deixá-la limpinha, tá bom? Madeira repintura, ó. Repintura em madeira significa que ela ou vai estar com um verniz aplicado ou ela vai estar com esmalte aplicado. Se esse esmalte estiver em boas condições, o verniz estiver em boas condições, o que você vai fazer? Você vai quebrar o brilho dela com uma lixa 150, 220. Só quebrar, fosquear ela, passa um pano úmido para tirar o pó. Você está criando ranhuras para o verniz que você aplicar em cima ancorar ou grudar. A mulher, quando vai na manicure, a manicure às vezes dá uma lixadinha em cima da unha dela. Para quê? Para que o esmalte ancore, ele penetre naquelas pequenas ranhuras que foram feitas e não fique desplacando, descascando, tá bom? É a mesma coisa que você vai fazer na madeira, tá bom? Manchas de gordura, graxa ou repintura. Gente, você vai ter que deve eliminá-la com água e detergente, tá? Vai pegar uma esponjinha. Agora, cuidado, gente, com o seguinte: MDF, compensado, você não vai mergulhar a madeira na água com detergente, é um tratamento localizado isso daí. Porque senão a madeira vai inchar, você vai deformar e vai perder a madeira. Tá? O compensado começa a soltar aquela divisão das folhinhas dele e você estraga a madeira. Não, é um tratamento moderado, localizado no ponto que tiver as manchas de gordura. Entendeu? Você pode usar thinner também, passar o thinner sobre manchas de gordura, graxa, entendeu? Também de maneira localizada, tá bom? Madeira nova, sempre eu falo a lixa 120, 220, 120 ou 220, melhor dizendo, para tirar as farpas, e isso é relativo, vou voltar. Se ela foi cortada de uma maneira muito grosseira e você quer um excelente acabamento, talvez você tenha que usar uma lixa de uma grana com os grãos maiores, né, que é as lixas de numeração menor, para conseguir nivelar, tá? Se ela estiver muito grosseira, a gente coloca aqui 120, 220, madeiras que estão bem uniformizadas, mas se você pegar uma madeira grosseira, você vai apanhar usando essas lixas. Você tem que usar uma lixa com os grãos maiores, tá? Que são as lixas de numeração menor. Madeira nova e resinosa. Voltamos à resina, gente. Thinner, tá? Thinner, estopa, pano. Você vai tratar essa resina, essa gosma que vem na madeira com thinner até eliminá-lo. Repita o processo se não saiu na primeira e vai deixar ela bonitinha, tá? Repintura é aquele que nós já falamos. Você quebra o brilho da madeira. Se a repintura estiver em bom estado, você quebra o brilho só para dar aderência à próxima camada de tinta, criar as ranhuras e aplica a nova tinta ou o novo verniz, tá? Se estiver descascando, desplacando, você vai ter que raspar essa madeira, fazer o tratamento. Quando você vai aplicar esmalte, tingir a madeira, mudar de cor, não é verniz, você pode usar a massa de madeira. Nunca use nem massa corrida PVA, nem massa corrida acrílica em madeira. Por quê? A madeira é orgânica, né? Um organismo vegetal. Ela expande e contrai. E em portas, em algumas situações, ela vibra. Entendeu? Você bateu a porta, causou aquela vibração generalizada.
As massas corridas acrílica e PVA, elas trincam, tá? E quando você usa uma massa própria para madeira, ela acompanha esse movimento, ela acompanha essa vibração e não trinca. Por isso que você deve usar a massa adequada para madeira, tá bom? Manchas de gordura, vocês sabem que tem que lavar com detergente. Você já sabe o tratamento da madeira resinosa, que é o thinner. Então é isso aí, gente. Esse é o tratamento básico para madeira. Aplicou a seladora, mulher, ó, feminino, seladora, é para móveis que vão ficar interno, não exposto ao tempo, tá bom? Tratamento externo. Ah, vai tomar sol, chuva, a porta da garagem que é de madeira, aí você vai usar vernizes adequados a isso, que pode ser o stain, que só pode ser usado na madeira pura, sem camada nenhuma de pintura, o stain direto na madeira para impregnar os veios dela, e a restauração do mesmo jeito. Se tiver com película, você não deve usar o stain, tá bom? Não vai dar certo, você vai perder todo o produto. Agora, se você quiser invernizar com verniz que forme película, aí tem os triplos filtros solar com proteção UV, os raios ultravioleta, esses vão ser aqueles que vão ter maior longevidade na sua pintura, tá bom? Pessoal, ó, abração de coração para vocês. Você é bem-vindo ao canal. Meta o bedelho aí, dê sua opinião, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Você é muito bem-vindo e forte abraço.